Olha um pouquinho de água, né? Tá incomodado? Beleza. Resumo do livro Storytelling. O que a gente pode tirar desse livro? Como que a gente vai contar histórias? Paixão no que você está falando, cara. Se você está contando uma história, se você está falando uma coisa, um conteúdo que você não é interessado em dizer, você não vai falar isso com paixão. Mas agora, se você realmente gosta daquele conteúdo, se você realmente entende e você faria isso de graça, aí sim, você consegue passar uma mensagem muito mais verdadeira. Otimismo definido. Aquilo vai dar certo e eu vou até o fim. Então, cara, os grandes oradores, os grandes contadores de histórias, eles vão até o fim. Eles não desistem no meio do caminho. A história mais importante é a história que você conta pra você. Se você conta... papo de coach agora, hein? Então, segura aí. Se você conta uma história, mas é real, tá bom? Se você conta uma história no qual você na qual você é um fracassado, você é um perdedor, essa história vai ser real. Então, o que os seus pais falam pra você, o que você ouve das outras pessoas, se você levar isso como verdade e você dizer isso pra você mesmo, isso vai se tornar uma verdade. É o que Hitler fez. Ele contou uma mentira 1000 vezes até se tornar uma verdade. Então, o que você conta, a história que você conta para você mesmo, vai se tornar uma verdade. Então, o que você conta para você? Como você se vê? Isso está relacionado à sua identidade. E se você não tem uma identidade bem definida, você não sabe quem você é. Se você não sabe quem você é, cara, você não está contando a história certa para você. Beleza? É papo de coach, né? Você deve estar pensando, muitas pessoas pensam papo de coach. Mas, cara, deixa eu falar uma coisa. O papo de coach funciona? A importância da história, a história do fundador. Cara, se você quer criar um movimento, se você quer criar algo importante, você tem que passar uma boa história. Você tem que contar uma história de criação, a história de criação da sua empresa. Qual que é a história de criação da sua empresa? Você tem que contar isso, a história do que você criou, do produto, de como você criou esse produto. As pessoas se conectam com histórias. Há milhares de anos, o conteúdo era passado em histórias, em parábolas. Por isso, as pessoas gostam tanto de histórias. Beleza, agora vamos para o conteúdo prático. A história tem uma divisão em 3 partes. Primeiro, o ápice, a transformação e a motivação. Caramba, o fone. Cara, o ápice da história vai ser... O ápice da história vai ser o pior momento que já existiu. Então, como que isso surgiu? Como que isso aconteceu? Esse vai ser o ápice da história. Então, primeiro você conta o ápice, o pior momento que você estava vivendo. E aí, depois você vai para a transformação. O que vai acontecer na transformação? Cara, o que você começou a ver de diferente para você criar esse método? E depois você vai para por que você acha que esse método poderia ser melhor para você? E o que você fez para que algo melhorasse? E aí você vai para a transformação. Como essa transformação de um lado ruim, quer dizer, como aconteceu a transformação do A para o B, de um lado ruim para um lado bom. Como que ocorreu essa transformação? E depois você vai para a motivação. O que você vai fazer aqui é motivar as pessoas com a sua história, o seu método, o que você criou. E aí, a partir disso, você contou uma história. Beleza.
Qual foi a faísca que você te fez mudar? Então, é importante você contar isso na sua história. O que fez você, cara, sair do ponto B e ir para o ponto A? E 3 coisas que você precisa ter na sua história: heróis, vilões e conflitos. Aqui eu não estou inventando nada, cara. Isso já existe nos filmes, nas histórias que as pessoas contam. Todo mundo tem um inimigo. Toda história precisa de um inimigo, de um lado ruim. Então, como é que você vai contar a história? Como que o Steve Jobs contou a história? O inimigo em comum do Steve Jobs era o conflito. Na verdade, você tem que ter 3 coisas, né? Heróis, vilões e conflitos. Cara, qual que era o herói da história dele? O herói era o celular sem teclado. E qual que era o vilão? O teclado. O teclado era o vilão. Então, cara, e qual que era o conflito? A tecnologia, o conflito entre a tecnologia que ele queria impor e os telefones que já existiam na época, com tecla. E o que ele fez? Ele tirou a tecla e ele contou essa história. A história que tá, beleza? Falo contar uma história complexa. Não adianta você querer contar uma história complexa. As pessoas não querem ouvir coisas complexas. Então, conta uma história por meio de analogias, beleza? Coloca humor na história. Menos é mais, não tenta complicar a sua história. Então, é importante você separar a história em 3 pontos e nunca esqueça de contar uma história de forma amigável. Esse foi o vídeo.